Ao meu lado, o professor de História, Carlos Arnaldo Berbert, que me ajuda na condução do programa. E hoje o nosso convidado é o filho de um grande jornalista, que eu tenho assim, imensa admiração, até trouxe o meu livro, queria que mostrasse aqui como surgiu Friburgo, Pedro Cúrio, né, um grande jornalista, e que a gente, todos os historiadores, né, sabe, Paulo, por mais acadêmico que seja, a gente vê lá nas fontes bibliográficas o livro do Pedro Cúrio, Como Surgiu Friburgo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa para falar da memória do seu pai. Muito obrigado, é uma oportunidade muito grande. Só fazer uma pequena correção. O Pedro, na verdade, era meu avô, e meu pai era jornalista também, Pedro Paulo Cúrio, conhecido como W. Robson. Ah, sim, ele era seu avô. É, meu avô. Certo. E ele veio para Friburgo em 1940, comprou Nova Friburgo, e meu pai escrevia também. Papai escreveu também por mais de 30 anos, W. Robson, era um colunista muito versátil, e lembrava muito, talvez, o Muros, na Voz da Serra, que ele era capaz de escrever de tudo. Ele levava as pessoas às lágrimas e relatava coisas, amenidades de festas em Friburgo. Era um jornal, na época nós tínhamos o Nova Friburgo, de Pedro Cúrio, a Voz da Serra, do Américo Ventura Filho. Nós tínhamos a Paz, que foi fundado por Galdino do Vale, depois foi dirigido por João Aguilera Campos. Tivemos a Tribuna Comercial de Alcino Alves dos Reis. E tivemos na época o Friburgo Jornal de Juvenal Marques. Era um jornal mais de atos da prefeitura. O Alcino também era um jornal um pouco diferente, que era um jornal mais comercial, sindicato e tal. E os dois que polarizavam era a Voz da Serra e Nova Friburgo, que embora eles tinham uma linha de política muito semelhante, mas eles estavam sempre em guerra. Vovô com Américo Ventura Filho, o vovô era de uma linha ligada a Dante Laginestra, Eugênio Miller, Amâncio Mário de Azevedo. A Voz da Serra também tinha essa ligação, o vovô era antigo PSD e PTB. A Paz era um jornal mais radical, era UDN, a antiga UDN, um jornal mais de direita. E Friburgo caminhava naquela época já com 5 jornais, uma rádio, Sociedade de Friburgo, ZYE4, Rádio Sociedade de Friburgo. E o Jornal do meu avô, um jornal de interior, mas tinha um lema, a voz da montanha que fala ao coração do Brasil. Era o jornal de vovô. Saía aos sábados, à tarde. Friburgo era uma cidade que caminhava muito lentamente. Ele né? era quando a gente chama periódico. Periódico, né? era semanal. Já era uma dificuldade para quem não... o meu primeiro emprego foi no jornal. Era uma obra de arte, porque, para quem não conhece, eles compunham o jornal de trás para diante. Ele vinha colocando os tipos, formando... Igual árabe, igual escritor. Isso, ao contrário, levava a semana toda. Vovô tinha uma máquina impressora, uma máquina francesa, Marion, a marca Marion. E rodava a semana toda. Segunda-feira era dia de limpeza, desmanchar o jornal, limpar com gasolina. Era uma obra de arte. E saía, e sexta-feira às vezes não tinha notícia. Eu não me lembro do jornal de vovô, notícia de assassinato, roubo, tráfico, eu não me lembro. É o jornal mais político. Vovô tinha uma ordem do dia, ele escrevia parte política e papai uma parte social. E depois era nota de aniversário, propaganda de Guaraná, propaganda. Friburgo caminhava muito lentamente. Não tinha crime, né? Não tinha crime. E às vezes eu via que eles tinham dificuldade de fechar uma edição. E uma das coisas mais engraçadas que eu lembro vovô havia adquirido uns tipos de madeira para abrir manchete. E no final de semana ele não tinha notícia. Não tinha notícia, eu me lembro que ele abriu alguma coisa, Friburgo livre de enchentes. E elogiou o prefeito José Eugênio Miller. Miller, Draga, Rio, Bengala. Isso foi num sábado. No domingo caiu uma tromba d'água em Muri, que a água entrava pelo jornal na avenida. E ia, olha, isso são coisas da nossa imprensa, né? E porque o jornal era impresso, realmente o mundo caminhava devagar. Friburgo era uma outra cidade. O Carlos Arnaldo, nosso professor aí, ele viveu essa época boa de Nova Friburgo. Tivemos uma oportunidade de sempre... Friburgo, uma cidade totalmente diferente.
nós tínhamos uma companhia telefônica que era particular de Nova Friburgo, nós tínhamos energia, que era particular de Nova Friburgo, a água era a prefeitura, a água pura. Na época a gente tinha um orgulho muito grande de dizer que era friburguense. Eu chegava em Niterói e meus primos e minha tia, minha avó, perguntavam se eu havia levado garrafa d'água, porque nós íamos de trem. O rápido saía 1 hora aqui da estação e chegava na General Dutra às 6 horas da tarde. Esse era o rápido. Então nós levávamos comida, água, enfim, era uma aventura. Não sabíamos que hora íamos chegar. E Nova Friburgo era uma cidade muito respeitada pelo seu clima, meio ambiente, população. Nós tínhamos aqui, nós temos até hoje a Academia de Letras, numa época, né? Sempre tivemos. Televisão já foi mais tarde, nós pegamos, na época era rádio, alguns programas interessantes, programas esportivos, Ângelo Ruiz com o Jornal de Noite, 7 horas, programas de esporte com Rodolfo Abud. Então, todo esse conjunto veio fazer a história de Nova Friburgo. Estão vendo a velha Nova Friburgo. Futuras gerações vão contar também a participação. Na minha época tinha um TV Luau, tinha não sei, lá na frente eles vão ter a oportunidade de contar. Mas é muito interessante. O vovô se apaixonou pela cidade, veio com os filhos para cá. Tivemos a sorte de nascer aqui, todos os netos nasceram aqui em Nova Friburgo. E de uma forma ou de outra, acho que todos colaboraram de alguma forma para o crescimento da cidade, como o Carlos Arnaldo também, fomos companheiros de trabalho num banco. Eu acho que contribuímos de alguma forma para o desenvolvimento da cidade, uma cidade que tem esperança que um dia volte a ser aquela Nova Friburgo, né? Tá certo. Juca, você conheceu o Pedro Cúrio? Já conheci, tive o privilégio de conhecer o avô do nosso companheiro, nosso amigo de longa data, que é o Paulo Murilo. E o Pedro Cúrio era uma figura maravilhosa, né? Sempre nas solenidades, a gente via e sempre queria conversar com ele, até por questões políticas, né? Américo Ventura, isso. Pedro Cúrio, Décio Monteiro Soares, Nelson Kemp, são figuras da imprensa que marcaram uma época. O Carlos Arnaldo, pela ligação, a mãe do Carlos Arnaldo foi minha professora, Dona Ilza, né? Dona Ilza Bravo Bergert foi minha professora de arte no Colégio Modelo, no ginásio que eu fiz de 55 a 58, no Colégio Modelo, que tem uma grata recordação. E a Dona Ilza foi uma grande funcionária do SESI. A vida é engraçada. Eu, quando fui para o SESI, as coisas vão acontecendo, eu fui ser gerente do SESI em 1997. Quando você olha para o passado, meu tio Murilo, que foi vereador, ele foi diretor do SESI aqui em 1957, 58, olha só. Eu nunca pensei, a minha vida foi banco... A fase áurea da indústria, né? Aí fui para um lugar que meu tio cuja Dona Ilza foi funcionária do SESI, funcionava ali na Rua 7, naquela ponte da Rua 7, onde tem um canteiro ali, um chafariz. Tivemos uma oportunidade muito grande de homenageá-la numa Dia Internacional da Mulher, se eu não me engano, dia 8 de março, eu não esqueço que é meu aniversário. Tivemos uma grande oportunidade de homenagear as mulheres que passaram pelo SESI, e entre elas a saudosa Dona Ilza, que foi uma figura muito agradável, além dos seus papos de anjo, dos seus quibes, das suas comidas maravilhosas, que sempre nos brindava, né? Que nos brindava um tempo bom de Nova Friburgo, não volta mais, a gente tem que olhar para frente. Antigamente você falava uma boleira de mão cheia, né? Era um orgulho para a mulher. E Dona Ilza sempre agitada, andava, encontrava, até o final de vida dela, sempre nos encontrávamos, nos esbarrávamos, e eu tenho uma grata lembrança da Dona Ilza, como tem dos demais professores que passaram. O Carlos foi meu professor de latim, ele não é tão mais velho que eu, não, mas eu fui fazer vestibular de Direito. E o Carlos ele tinha uma base muito boa, que estudou o clássico do Colégio Anchieta. E ele estava recém-casado e toda noite eu ia lá na Avenida Campesina, onde ele morava,
para ele me dar aula, segunda declinação, rosa, rose, e passei, por isso que passei. Tive bons professores, passei para a faculdade de Niterói, fiz direito até o segundo, terceiro ano, depois parei, mas o Carlos também tem esse papel aí. Eu sabia que você tinha sido professor de latim. Deu aula de latim. Ele e o Márcio Pereira, Márcio Gonçalves Pereira, o juiz. Ele também foi, uma época, ele fazia o clássico e foi meu professor de latim. E tive também um professor de latim, que morreu há pouco tempo, Luiz Gonzaga Malheiros, fantástico, foi seminarista, morreu agora quase 100 anos em Niterói, da família Malheiros. Então, uma história de Friburgo que a gente grava muito, guarda muito. Né? Tem muita coisa na tem memória. Muita história, né? tem muita história. Você está lembrando aí, eu te agradeço até você lembrar da minha saudosa mamãe. E mamãe tinha um orgulho grande, falou, mamãe sempre foi uma doceira também, né? Além de ser uma grande professora de corte e costura, mas a mamãe tinha duas coisas que ela gostava de citar, que ela fez. Uma foi a inauguração do Country, ela que fez o bolo da inauguração do Country Club, que completou agora 60 anos. Então, a festa de inauguração, mamãe fazia as coisas, ela gostava de fazer papo de anjo, era uma especialidade dela, fios de ovo, ameixa com presunto e fios de ovo, era outro prato que ela gostava. E o outro que ela também ficou muito feliz foi quando Dona Vitalina completou 100 anos. E esse bolo do aniversário de Dona Vitalina, Fonte das Neves, mamãe que fez, e ela e a minha irmã fizeram a fotografia, um bolo bonito, alto, certo? E Nossa, a Dona Vitalina chegou aos 100 anos. 100 anos, né? Ela, doutor Júlio Zamit, também era figuras famosas e aí a mamãe aqui. sempre citava, certo? É isso, e ela tinha aquele prazer, né? E tem foi um detalhe muito interessante também, graças à amizade da família do Cury, Janaína. O sonho da minha mãe era ir conhecer a confeitaria Colombo. Ela conhecia Colombo, mas não tinha tido oportunidade de ir. Então, ela falou assim, antes ainda de eu me aposentar, eu quero visitar. E aí o professor Murilo, tio dele, e o professor Messias, que eram diretores do Colégio Modelo, e mamãe trabalhava lá, aí eles prepararam com Dona Conceição e a Elzinha, também diretora, e mamãe então teve um almoço na Colombo, e elas então voltaram encantadas, né? Que você ia a Colombo naquela época, né? Isso faz parte aí da história. E aí comemoraram lá o aniversário dela de 80 anos na Colombo. A professora Janaína, que mergulha aí na história, eu acho tão bacana a história de Friburgo. Friburgo ainda explora pouco. A colonização de Friburgo é uma coisa belíssima, marca muito. Hoje Friburgo tem algumas vantagens comparativas de outras. Ela tem uma colonização fantástica, muito viva. Friburgo tinha uma mão de obra qualificada, muito disciplinada, deixada pela indústria alemã. Meu avô sempre falava sobre colonização, ele elogiava muito a colônia alemã pelo progresso de Friburgo, que desenvolveu, que no duro os suíços que chegaram aqui e muitos não se adaptaram, tanto que eles foram para Cantagalo, né? Essas famílias, Hertal, Monerá e tal, eles foram para outros caminhos, procuraram outros caminhos. Quando chegou em 1824, foi o início aqui, muita gente não sabe, mas foi o berço da colonização alemã, em primeiro lugar, eles chegaram em Ponta da Areia e subiram pelo rio Macacu, que era navegável, foram até Cachoeiras, e vieram para Friburgo. E daí começou um progresso muito grande com as indústrias, a energia elétrica, tinha energia sobrando, então eles traziam empresas. Isso, pelo que eu li, tinha um grande interesse. As datas, eu vi há pouco tempo, voltando a erro histórico, a Friburgo comemora 16 de maio, ano que vem que faremos 200 anos,
Mas na realidade existe um erro histórico defendido pela professora, que eu concordo, e era uma tese do meu avô, ratificada pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil na época, de que Friburgo foi fundado em 3 de janeiro de 1820. Por quê? Existe um documento, existe um alvará, ei por bem de criar a Vila de Nova Friburgo, datado 3 de janeiro. Como a maioria das cidades do Brasil adotam padroeiro como data de fundação, muitas, e Friburgo tem. O que é 16 de maio? Vou se basear em 2 coisas. Um é um documento, e outro ele falava o seguinte: você conta a idade da criança quando ela nasce ou quando a mãe sabe que está grávida. Então, 16 de maio de 1818, vamos dizer, Friburgo ficou grávida. Foi quando Nicolau Felipe Gachet, um suíço, assinou um contrato para trazer, tô certo isso aí? Trazer os suíços. E ele ganhava por cabeça. Meu avô falava que ele ganhava por cabeça. Então ele não tinha assim também muito, ele queria trazer volume, o Nicolau. O grande erro dele, né? Que era para trazer 1000, ele trouxe 2000. Exato. Então Friburgo tem uma história muito interessante. Eu acompanhei isso, eu acho que eu fui o único neto que eu acompanhei muito de perto esse trabalho de vovô, rodou no mimeógrafo. E tem uma novidade que muitos não sabem: o prefeito Alencar Barroso, em 1980, 81, eu estava em Petrópolis e vi para um almoço aqui. Paulo, posso te interromper? Pode. Só para a gente dar um intervalo e retomar esse assunto? Perfeito. Tá certo? A gente vai fazer um breve intervalo. A gente e aguarda. Tá? Fique com a gente.